tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui reunidos hoje para mais uma videoaula, a videoaula do Chapter 11. O Chapter 11, iremos estudar o Simple Past e vocês vão ver como é fácil construir uma sentença no passado em inglês. Iniciaremos pelos verbos regulares e vocês vão aprender a construir sentenças afirmativas, negativas e interrogativas. É importante também, pessoal, assistir às videoaulas e estar ligadinho na chamada que os professores fazem durante a mesma, ok? Sono. Presente. Tédio. Presente. Preguiça. Presente. Vontade de estudar. Assistindo às videoaulas e esclarecendo as dúvidas com o professor, o aprendizado de vocês será efetivo. Hello, guys! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais uma videoaula, a videoaula do Chapter 11, ou seja, capítulo 11. O que nós vamos ver nesse capítulo 11? Pessoal, nós vamos ver um tempo verbal chamado Simple Past. E para que eu uso o Past Simple? Para que eu uso este Simple Past ou Past Simple? Eu utilizo, pessoal, para expressar ações que começaram e terminaram no passado. Daí alguém pode me perguntar assim, mas Ceci, essa ação começou no passado, automaticamente ela terminou no passado. Não necessariamente. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, olha, eu comecei a fazer um curso de inglês em 2017 e eu ainda estou estudando inglês. Essa ação, pessoal, não terminou. I would like to buy a hamburger. 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 No. Let's break it down. I I would 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 weird would weird would weird like to toi to toi to toi buy B buy B buy B B a A hamburger 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 ham M burger. B I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. It's not hamburger, hamburger. I'm not saying dimburger. I said I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a I hamburger. would like to buy a hamburger. I would like to buy the burger. I would like to buy a hamburger. 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 Neste caso, eu não vou utilizar o Simple Past para expressar uma ação ou para expressar essa ideia. Eu vou utilizar um outro tempo verbal que nós veremos posteriormente. Agora, por exemplo, se eu falar assim para vocês, em 2017 eu terminei meu curso de inglês. Aí sim, eu posso utilizar o Simple Past porque foi uma ação que ela foi completada, que ela terminou no passado, ok? Quando nós falamos também em Simple Past, pessoal, nós podemos pensar em duas classificações verbais, os verbos regulares e os verbos irregulares. Nesta unidade propriamente dito, nós vamos falar dos verbos regulares. Quem são os verbos regulares? São todos os verbos que eu acrescento ed. Então, Ceci, basta acrescentar ed num verbo que ele fica no passado? Sim. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui que eu vou colocar aqui do lado. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked e they worked. O que esses verbos eles têm em comum, pessoal? Eles têm a terminação ed. Então, o ed, no caso, ele vai transformar todas essas sentenças para o passado.
Então, nós costumamos dizer que a conjugação verbal em inglês, principalmente no passado, ela é muito mais fácil que em português, porque basta acrescentar o ed, a minha conjugação está completa. Porém, existe algumas exceções à regra, né? Então, essas exceções à regra, pessoal, antes de se colocar esse ed, devem ser respeitadas. Então, antes de eu pegar um verbo e já colocando o ed nele, eu vou observar. Por exemplo, pessoal, um verbo terminado em y, precedido de consoante, como é o caso do verbo to cry. O verbo cry, pessoal, ao conjugá-lo, eu vou tirar esse y final e vou acrescentar ied. Então, vai ficar I cried, you cried, he, she, it cried, we cried, you cried, and they cried. Observaram também que, embora eu faça essa modificação no verbo, também é extremamente simples? Eu mudei simplesmente o final e para todas as pessoas ficou igual. A deflexão verbal, pessoal, né, em inglês, ela é diferente aqui em português. Enquanto em português eu tenho que me preocupar com as terminações dos verbos conforme, né, o sujeito que tem numa frase, em inglês isso não ocorre. Então, por exemplo, se eu falar eu canto em português e falar eles cantam, eu mudo a terminação do meu verbo. Em inglês, isso não ocorre, seja ele no presente ou mesmo no passado. O presente, como nós vimos no Simple Present em capítulos anteriores, a mudança ela está nas terceiras pessoas do singular. Quando eu falo em Simple Past, a mudança ela está em todos os verbos. Mas ele é igual, ele se repete, então o que fica mais fácil para ser memorizado. Então, pessoal, outro detalhe, outra exceção à regra que eu posso complementar são os verbos terminados em E. Verbos terminados em E, pessoal, eu vou acrescentar apenas o D, que é o caso do verbo arrive. O verbo arrive, que significa chegar, se eu for fazer o passado dele, vai ficar I arrived, you arrived, he, she, it arrived. We arrived, you arrived e they arrived. Observaram então, pessoal, como que é fácil vocês fazerem o passado regular dos verbos em inglês? Basta vocês memorizarem essas três terminações: ed, ied e somente d. Com elas, pessoal, vocês irão fazer qualquer tipo de conjugação verbal no past simple ou simple past, ok? Pessoal, aqui na apostila de vocês também existe uma tabelinha de verbos, todos eles regulares, inclusive traz também a tradução dos mesmos. Por que, no caso, foi feito isso? Para facilitar numa etapa posterior, quando vocês tiverem que elaborar sentenças. Então, aproveitando esse gancho da sentença e pegando um verbo aqui da lista de vocês, o verbo move, que se encontra nesta lista. Então, o verbo move, pessoal, no passado ele vai ser acrescentado apenas o D, porque ele terminou em E, então vai ficar moved. Como é que eu construiria uma sentença, então, com o verbo moved? Então, se eu falasse assim para vocês: She moved to New York last month. Ela se mudou para Nova York o mês passado. Construí minha sentença no passado, mas porém uma sentença afirmativa. E se eu quiser fazer uma sentença negativa, pessoal, ou mesmo interrogativa? Para isso eu vou precisar de um verbo que eu vou chamar de verbo auxiliar, que é o meu did. O did, pessoal, se eu colocar, por exemplo, o did mais not, é igual a didn't. É usado para frases negativas. E o did para frases interrogativas, ele não sofre alteração. Cécio, o did tem tradução nesse contexto? Não. A função dele é apenas passar as sentenças para a forma negativa e interrogativa.
Então, se eu tiver a sentença She moved to New York last month, eu vou falar que ela não se mudou para Nova York o mês passado, como eu falaria? She didn't move to New York last month. Observem que a partir do momento que eu coloquei o did na sentença, meu verbo mudou. Ou seja, ele tinha um D, eu retirei o D. Mas Célia, é necessário retirar o D? Sim, é necessário se retirar o D. Se você não retirar o D dessa sentença, a sentença está errada. Toda vez que o did está presente na sentença, o verbo deve voltar para a forma primitiva, ou seja, como ele era antes de ser passado para o passado. E se a frase for interrogativa, por exemplo, Did she move to New York last month? Mesmo caso, tem did na sentença, o verbo moved passa para move, ok? Não se esqueçam de tirar o D nesse caso. Célia, quando eu acrescentei o ED, é o ED que você tira. Quando eu acrescentei o IED, é o IED que você tira. Então, tudo aquilo que você havia acrescentado, você tira, você elimina da sentença. Eliminando da sentença, pessoal, você não passa a sentença duas vezes para o passado. Porque o did já é um sinal, já é um auxiliar de passado. Então, não há necessidade de manter o verbo no passado também. Lembrando o seguinte, quando você faz a pergunta Did she move to New York last month? Você tem dois tipos de resposta. Yes, she did ou no, she didn't. O she vai repetir na resposta também, tá? Tal qual o auxiliar did. Meus amores, com essa explicação e mais essa tabelinha que está aqui na página 419, vocês terão condições de fazer os exercícios da página 420, 421, 422 e 423, ok? E até passar os verbos no passado na 424. Meus amores, having fun, ok? And see you guys next class. A big kiss for everybody and bye bye.